Caros amigos, nós iremos trabalhar hoje o assunto esfera, assunto esse que se encontra na sua apostila, no capítulo de número 14. Traremos para você os elementos que constituem a esfera e iremos fazer uma analogia com algumas situações vinculadas ao nosso dia a dia. Para que a gente possa falar sobre a esfera, eu trouxe aqui alguns objetos esféricos que fazem parte do nosso cotidiano. Inicialmente eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada para que a gente pudesse perceber as características esféricas, o objeto bola de gude. A bola de gude tem uma característica que se assemelha ao nosso estudo hoje. Outra estrutura também que nós poderíamos citar a composição ou a formatação da Lua, né, num formato esférico. Antes podíamos estender esse entendimento também para a Terra? Sem dúvida, o planeta Terra tem uma forma esférica com achatamento nos polos. Infelizmente, nós temos alguns insanos que se multiplicam acreditando que a Terra é plana. Não se aproxime desses indivíduos. Corre o risco até dele querer achar que você não tem uma estrutura óssea, ou não tem músculo, ou não tem carne, vai inventar alguma coisa desse sentido. Então não discuta com eles, não toque tambor para loucos, porque eles dançam. Então aqui nessa condição de objetos esféricos do cotidiano, a gente pode perfeitamente fazer uma analogia com o nosso estudo de hoje. Olha só outra situação que eu trouxe para você. Formatação de estruturas moleculares. Aqui eu trouxe algumas estruturas, como o carbono vinculado a alguns elementos, como cloro, hidrogênio, flúor, iodo. Também estruturas moleculares que apresentam-se com formatos esféricos. Matematicamente falando, como é que nós vamos deixar definido a nossa condição de estudo? Para a gente poder entender esse sólido geométrico que é a esfera, nós vamos trazer o seu conceito matemático. Esfera é um sólido geométrico formado por uma superfície curva, contínua, cujos pontos estão equidistantes de um outro ponto fixo e interior, denominado centro. Então você vai ter um ponto central aqui, que é o centro dessa esfera, e ao seu redor você vai ter vários pontos numa única superfície que permitem garantir mesmas distâncias. Por isso nós estamos utilizando a palavra equidistantes aqui, tá? Sólido geométrico formado por uma superfície curva, contínua, cujos pontos estão equidistantes de um ponto central, que está no interior de sua estrutura. Para que a gente possa entender como é que a gente consegue a formatação ou a criação de uma esfera de revolução, você faz o seguinte: você pega uma circunferência e divide em duas partes. Quando eu divido a circunferência em duas partes, eu crio uma semicircunferência ou semicírculo. Pega esse semicírculo e o faça girar, dando uma rotação completa em torno de seu próprio eixo. Veja essa situação aqui. Está vendo o semicírculo? Está aqui o azulzinho. Faça ele girar. Quando ele girar e executar uma rotação completa, você vai criar uma esfera. Portanto, eu preciso raciocinar com duas vezes esta distância, ou seja, duas vezes o raio. Eu vou estar trabalhando com o quê? Com uma rotação completa em torno do meu diâmetro. Muito bem, olha para cá, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Então ele vai fazer essa estrutura girar um ciclo inteiro, uma rotação completa, e quando assim proceder, ele vai formar uma esfera de revolução. E a superfície esférica, Vanks? A superfície esférica, amigos, ela tem uma relação próxima com aquilo que a gente estuda de áreas de outras figuras planas. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma circunferência, a gente cita que a área de uma circunferência é dada pela fórmula π vezes r ao quadrado. Quando a gente pega uma circunferência, corta, aspas, essa circunferência estende e mede o seu comprimento, a gente encontra 2 vezes π vezes r. A superfície esférica ela vai ser πr2, como a gente utiliza no círculo, na circunferência, só que multiplicado por 4. A superfície de uma esfera, ou área de superfície, é dada pela fórmula matemática 4 vezes π vezes raio ao quadrado. 4πr2. Essa será a reação que a gente vai utilizar para a área da superfície esférica. Veja, A igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado. Vou colocar aqui um exemplo para você. Calcule a área da esfera de raio 10 centímetros. Bom, se eu conheço o raio, eu trago a relação matemática da área da esfera, que é dada por quem? Por 4πr2. Eu substituo o raio no lugar do r, que é 10, e faço o cálculo. A área da superfície vai ser 4 vezes π vezes 10 ao quadrado. 4 vezes π vezes 100. 4 vezes π, 100. 4 vezes π dá 4π, vezes 100, 400π centímetros quadrados. Em alguns exercícios, os autores trazem para nós
o valor desse π. Ele manda adotar 3, 3.1, 3.14. Isso vai depender muito de quem apresentar o exercício para você. Fuso esférico. Entender fuso esférico é entender que na esfera, trabalhando esses sólidos geométricos, se a gente pegar uma parte da superfície da esfera, ou seja, uma parte da superfície esférica, entre dois semicírculos que a gente encontra, a gente vai trabalhar com o fuso. Fuso é, portanto, uma parte da superfície esférica que está compreendida entre os dois semicírculos máximos com o mesmo diâmetro. Então, eu vou me referir a esses semicírculos olhando para os polos, ou seja, os pontos mais acima e mais abaixo da sua esfera. Vanks, será que não dava para a gente trazer um exemplo mais próximo para poder entender? Eu estou visualizando esta figura, essa esfera, você literalmente tirou uma parte dela. Vamos imaginar uma fruta, vamos imaginar uma pocã. Quando você vai comer uma pocã, ou tangerina, como queira chamar, que você tira um dos gomos, você exatamente está diante de um fuso esférico. Ó, tá aqui ele. Alguns objetos fazem essa analogia na nossa rotina, no nosso dia a dia. Como fazer para calcular? Para eu calcular a área de um fuso esférico, eu tenho dois caminhos. Nós fazemos esse cálculo por proporção. Para você calcular essa área que está em destaque aqui, você vai fazer uma proporção. Não precisa ficar memorizando fórmulas. Existem duas fórmulas para a área do fuso esférico. Eu, particularmente, não gosto de utilizar estas fórmulas, porque as fórmulas matemáticas, elas nos auxiliam até a página 2, porque às vezes você não lembra e você tem que deduzir. Então, a dedução para a área do fuso esférico ela é muito tranquila. Para eu trabalhar com a nossa esfera, eu vou trabalhar em graus, eu vou trabalhar com 360, ou eu vou trabalhar em π radiano, que corresponde à circunferência 2π radiano. Então, faço uma regra de 3, amigos, faço uma proporção. Como eu faço isso, Vanks? Qual é a área da superfície esférica? A área da superfície esférica é dada por 4πr ao quadrado. Então, faça uma relação, uma proporção com esses valores. Como é que eu faço? 360 está para 4πr2, ou 2π rad está para 4πr2, sem necessariamente memorizar novas fórmulas. Veja, 360, quando o seu ângulo for dado quando o seu alfa for dado em graus, 360 está para 4πr2. O ângulo recebido está para a área. Se eu receber em radiano, 2π rad está para 4πr2. O ângulo recebido está para a área do fuso. É assim que você deve proceder. Para aqueles que são mais amantes das fórmulas, quiser memorizá-las, πr2 alfa sobre 90 ou 2r ao quadrado vezes alfa. Estas seriam as duas relações. Insisto, faça por proporção, facilita mais a sua capacitação na hora de resolver. Vamos dar um exemplo. Calcule a área de uma superfície esférica cujo ângulo mede 60. Bom, aqui o ângulo foi dado, então eu vou trabalhar com 360. Como é que você faria? 360 graus está para 4πr2. 60 graus está para a área que você busca. Veja como é fácil. Aqui está a fórmula, utilizando com a fórmula, r ao quadrado vezes 60 sobre 90. E aqui está o cálculo, efetuando as substituições. Vanks, me dá uma maneira mais fácil. Eu coloquei propositadamente essa estrutura feita através da fórmula, que é PR2 alfa sobre 90, mas nem sempre a gente lembra disso, né? Então, como é que eu poderia fazer? 360 graus, veja, está para 4πr2. Assim como 60 graus está para x. Cruzando aqui, você vai ficar com quem? 240πr2, 360x, ó. 360, vamos cancelar já um zero para facilitar a nossa vida. 36 está para quem? Com x, né? 36 vezes x, igual 6 vezes 4, 24π vezes. Quanto é o nosso raio? 10, então 10 ao quadrado. 36x, que é o que você busca, que é a sua área do fuso, né? Igual 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 24 vai dar quanto? 2.400π. X igual a 2.400π dividido por 36. Isso aqui você pode simplificar por 12. Quando você simplifica por 12, você vai encontrar quanto? 200π sobre 3. Vanks, você achou a mesma coisa do outro cálculo, mas é para achar a mesma coisa. Se eu tivesse achado valores diferentes, eu teria que refazer, porque estaria errado. Então, você tem a opção, ou você utiliza a fórmula
πr2 alfa sobre 90, ou faz uma proporção, sem necessidade de memorizar fórmulas, ok? Volume da esfera. Para eu calcular o volume da esfera, eu queria deixar bem claro que a circunferência não possui volume. Quando a gente gosta muito, como a gente gosta muito de fazer analogia esfera e circunferência, vamos deixar bem claro que a circunferência não possui volume. A circunferência só tem comprimento e área. O volume da esfera existe porque nós temos essa estrutura que nos permite, com as suas dimensões, calcular o seu próprio volume. O volume de uma esfera é dado por 4πr3 sobre 3. 4πr3 sobre 3, onde r é o raio da esfera e onde π vale 3,14, caso o autor ache necessário efetuar o cálculo numérico dessa experiência aqui que a gente tem de fazer o cálculo de um volume qualquer, ok? Então, 4πr3 sobre 3, ou seja, 4/3 de πr3. Elementos da esfera. Eu trouxe para você aqui os elementos que compõem a esfera. Os pontos mais elevados, aqui em cima e aqui embaixo, a gente vai chamar de polo. As linhas horizontais, ou seja, circunferência na superfície da esfera, tá vendo aqui, ó, essa daqui, essa daqui. Estas circunferências na superfície, que elas se formam pela interseção dos planos perpendiculares ao eixo de rotação. O eixo de rotação é esse aqui, ó. Você vai chamar de paralelo, tá? Paralelo seriam o quê? Circunferências na superfície da esfera que são formadas pela interseção de qualquer plano perpendicular ao eixo. Então, esses planos formam com o eixo de rotação um ângulo de 90 graus. O principal paralelo que nós temos fica aqui no meio, que é o mais longo. Quem é esse aqui, Vanks? A gente vai chamá-lo de equador, tá? Equador. E o que a gente tem aqui também para comentar com você? As linhas verticais. Veja, essas estruturas verticais que aqui estão, nós vamos chamá-los de meridianos. Vanks, eu me lembro de falar em meridiano e falar da linha do Equador quando eu estou assistindo aulas de geografia, que o professor trabalha com os conceitos de latitude e longitude. Ele fala do meridiano de Greenwich, fala da linha do Equador. Exatamente. É daqui que a aula de geografia se origina para trabalhar latitude e longitude. Então, o que é que vai ser o meridiano? São circunferências também na superfície da esfera? São. Mas como é que elas são formadas? Elas são formadas pela interseção de qualquer plano que contém o eixo de rotação com a superfície. Então, todas as linhas verticais que eu tiver aqui nas estruturas eu vou chamar de meridiano. As horizontais eu vou chamar de paralelos. E os pontos mais elevados e os mais inferiores, o mais alto e o mais baixo, os extremos, eu vou chamar de polos. Seccionar uma esfera, que é uma coisa muito comum. O que é uma seção de esfera? Seção de esfera, pessoal, é você fazer a interseção da esfera com algum plano. Vamos imaginar que você tem uma laranja para consumir aqui. Aí você pegou a laranja, descascou todinha, veio com a faca, cortou aqui. Sabe o que você origina aqui? Você origina uma circunferência, você origina um círculo máximo ali em cima. Lembre-se, quando você consumiu uma laranja dessa forma, que você vai entender exatamente o que eu estou te falando. Uma seção de esfera é o quê? É esse plano que está aqui, formando uma interseção com a própria esfera, tá? E quando você faz isso, ele gera um círculo máximo ali em cima. Seção de esfera é a interseção de um plano com a esfera e será sempre um círculo. Se tal plano passa pelo centro, a seção será chamada de círculo máximo ou grande círculo. Se passar aqui, vai dividir em duas esferas de mesmas dimensões, mesmos volumes. Na figura, é muito comum a gente utilizar o Teorema de Pitágoras. Eu vou chamar a atenção a isso porque a maioria dos exercícios você faz por aqui. Quando você passa o plano aqui, que você faz a interseção deste plano com a própria esfera, a distância que vai do plano até o centro da esfera você vai chamar de D. Aqui continua sendo a medida tradicional do raio. E aqui em cima, você vai criar um novo círculo. Você vai chamar isso aqui de R minúsculo, que seria o raio da menor circunferência que você criou lá em cima. Se você observar esse desenho que eu fiz em vermelho, eu criei um triângulo retângulo. Eu aplico Pitágoras, ó. R maiúsculo, o raio da esfera, é a hipotenusa. A distância D e o R minúsculo são os seus catetos. Olha só. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Se você buscar o raio desta circunferência gerada, seria R2 igual a R ao quadrado menos D ao quadrado.
Não é uma nova fórmula, é o Teorema de Pitágoras do mesmo jeito, somente adequando para você calcular o raio da circunferência que você gerou ao seccionar o plano, ao seccionar a esfera com um plano em sua interseção. Vamos fazer algumas atividades para que a gente possa se situar na prática esses conhecimentos iniciais sobre esfera. Aqui ele diz assim: uma esfera possui raio de 8 centímetros e é seccionada por um plano. Eu vou fazer um desenho aqui, vou cortar essa esfera aqui para trabalhar, tá bom? Ó, uma esfera de raio 8 é seccionada por um plano alfa que dista 5 centímetros do centro da esfera. Então, bem aqui é o D. O Dzinho vale 5. O raio vale 8. Meu raio vale 8. Ele perguntou qual é o raio da seção, ou seja, que tamanho que ficou aqui, ó. Lembra o que eu acabei de falar para você? Isso aqui nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras. Deixa eu desenhar esse triângulo aqui do lado, facilitará a sua visualização. Está aqui o raio da seção que você está procurando, está aqui o ângulo reto formado entre a distância do plano ao centro da esfera e está aqui o raio da própria esfera. R ao quadrado igual a D ao quadrado mais R ao quadrado. 8 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais R ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, igual 5 ao quadrado, 25, mais R2. Joga esse 25 para o primeiro membro, ele vai negativo. Ficaremos com 39 igual a R2. Meu raio de seção vai ser raiz de 39. Tem raiz quadrada de 39, Vanks? Não. Deixa assim. Ele vai dar um valor um pouco maior do que 6 centímetros. Essa seria, portanto, a forma de resolver a questão de número 1. Lá na página 20 também nós temos a questão de número 2, que diz assim: é dada uma esfera de raio 10 centímetros. Um plano alvo secciona a esfera a uma distância D de 6 centímetros. Calcule o raio da seção. Eu não vou nem desenhar novamente a esfera, como eu fiz na questão anterior, porque aqui você já percebeu que nós vamos fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras. Olha só para visualizar, a distância está aqui, até o centro. Aqui é o raio da seção. E aqui é o raio da esfera. Novamente, eu vou aplicar Pitágoras. Qual vai ser o meu procedimento? Raciocine comigo, por gentileza. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais R ao quadrado. 100 igual a 36 mais o raio da seção ao quadrado. 100 menos 36 igual a raio ao quadrado. 64 igual a raio ao quadrado. Você vai trocar esse expoente 2 pela raiz quadrada. A raiz quadrada de 64 é uma raiz exata. Vai dar quanto? Essa questão me dá 8 centímetros na questão de número 2 na nossa resolução. Na questão de número 3, ele pede para calcular a área da superfície esférica. Lembram-se como se faz? Foi a primeira informação que eu lhe dei hoje. A área da superfície esférica é igual a quem? 4 vezes π vezes raio ao quadrado. Você pode chamar de A, chamar de S, as áreas. A geometria permite que você faça isso sem nenhum problema. 4πr2. Então, vamos lá. A área igual a 4 vezes π. O nosso raio, 6 centímetros, vai ficar 6 ao quadrado. 4 vezes π vezes 36. Quando você fizer 4 vezes 36, você vai encontrar 144. Portanto, a área da superfície esférica, 144 π centímetros quadrados. Bem, essa questão de número 3, ela pede superfície. Vanks, e a partir da superfície eu conseguiria fazer o volume? Sim, o volume bastava usar esse raio que está aqui e fazer 4/3 de πr3. Tá? A questão de número 4 traz para nós o seguinte texto. Sabendo que a área de superfície esférica é 8 π centímetros ao quadrado, calcule o raio da esfera. Meus amigos, ele está nos dando a área e dizendo para nós que a medida dela é de 8 π centímetros quadrados. Qual a relação matemática que utilizamos para a área de superfície esférica da esfera? 4 vezes π raio ao quadrado. Tudo isso igual a 8 π. Eu posso cancelar o π, porque você possui os dois em ambos os lados. Fico com 4 vezes raio ao quadrado igual a 8. Esse 4 que está multiplicando deverá passar dividindo. Eu vou ficar com raio ao quadrado igual a 8 dividido por 4. O nosso raio ao quadrado vai ser igual a 2.
Eu vou trocar esse 2 expoente pela raiz quadrada. Então, quanto vai valer o raio da esfera? Raiz de 2 centímetros. Essa seria a nossa resposta da questão de número 4. E a questão de número 5, ele diz assim: qual a área da superfície esférica gerada pela rotação completa do semicírculo da figura a seguir em torno do seu diâmetro AB? Quando a gente fala em girar um semicírculo em torno do seu próprio eixo, uma rotação completa, o que é que eu estou fazendo? Eu estou gerando uma esfera de revolução. Se ele está dizendo para mim que de A até O vale 5, é porque o meu raio vale 5 centímetros. Como é que se calcula a área da superfície esférica? 4 vezes π vezes raio ao quadrado. Ficaremos com 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 4 vezes π vezes 25. Quando eu fizer 4 vezes 25, eu vou encontrar 100. Então, a área da superfície esférica gerada por esta rotação apresentada na questão 5 será de 100 π centímetros quadrados. Bom, essa sequência de exercícios, ela traz para nós essas questões. Eu espero que você tenha compreendido as suas resoluções e no nosso próximo encontro nós efetuaremos maior quantidade de questões envolvendo a esfera. Um grande abraço. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, que eu posso te ajudar agora ou em outro momento nos nossos canais de comunicação. Até breve.